Santo é o teu nome. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 15. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zim, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã salieis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E nós vamos ver aqui, falando nessa palavra, a respeito... Vai dizer que Deus concede o título, Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E nessa manhã, irmãos, eu não sei quais são as multidões que está vindo ao seu encontro. Eu não sei quais são as ameaças. Eu não sei que tipo de adversidade você possa estar vivendo. Mas a palavra dessa manhã é que a peleja não é sua, não é minha, não é nossa. O Senhor quer que a gente veja o livramento que Ele vai nos dar. O Senhor quer que a gente saiba que Ele não perdeu o controle da situação. Então que nessa manhã você creia que a multidão que possa ter se levantado, que a multidão que possa estar tentando nos intimidar, porque nós vamos ver aqui, irmãos, nessa palavra, nós vamos ver Josafá passando por um momento difícil. Josafá, ele está passando por um conflito externo, porque eram inimigos que tinham se levantado, que vinham de encontro para destruir, para acabar com Judá e com Jerusalém. E o interessante é que ele recebe a notícia de que uma grande multidão estava vindo para destruir não só ele, não só a sua casa, mas famílias que estavam ali naquele lugar, que moravam ali naquele lugar. Mas a gente vê aqui que Josafá, ele só vive essa experiência porque a Bíblia vai dizer que ele teme. Quando ele recebe essa má notícia, que está vindo uma grande multidão. E nós sabemos que tem algumas situações que vivenciamos que traz uma insegurança, que traz medo, que traz temor, até porque nós não sabemos qual será o desfecho da situação. Mas nós precisamos continuar crendo que Deus não perdeu o controle. Amém. E o interessante é que Josafá, a Bíblia vai dizer que ele teme, mas ele reúne todo aquele povo. Ele reúne todo aquele povo para buscarem ao Senhor. Ele reúne a todo aquele povo, ele convoca daquele povo um jejum. Ele reúne aquele povo na congregação para adorar o Senhor. E o interessante é que tem um momento que ele lembra daquela palavra de 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E aí ele vai lembrando das promessas que Deus fez para aquele povo. E ele vai verbalizando aquelas promessas que estão sendo feitas. E ali dentro daquele local, naquela congregação, com aquele povo todo ali, num só propósito, num só pensamento, adorando, colocando aquela necessidade, aquela diversidade que se apresentou, a Bíblia vai dizer que o Senhor, o Espírito de Deus, ele usa Jaaziel para liberar uma palavra de bênção, uma palavra de refrigério, uma palavra de renovo. Então a gente vê a importância de estarmos aqui, porque quando estamos aqui, nós já adoramos a esse Senhor,
e nós sentimos a presença de Deus. Deus se faz presente nesse lugar. E é Ele que não pode faltar, porque nós viemos aqui para adorar, para louvá-lo. Nós queremos que Ele esteja presente, que Ele se faça presente, porque é Ele que vai falar através da palavra dEle. É Ele que vai aquietar o nosso coração. É Ele que vai fazer com que a gente escute o que Ele quer falar através da palavra e que a gente se acalme. E que a gente realmente confie no que Ele está falando. Porque foi nesse momento, foi no momento de culto, que o Senhor levanta o profeta, que o Espírito de Deus usa aquele homem para liberar uma palavra para aquele povo que estava aflito, que estava preocupado com aquela grande multidão que estava vindo para destruir. E nessa manhã nós estamos aqui reunidos no nome dEle, para que a gente possa receber uma palavra. Eu não sei quais são as multidões, são multidões de vozes, são multidões de inimigos, muitas das vezes internos, multidões de inimigos externos também que se apresentam, multidões de ameaças, de intimidações. Nós vivenciamos isso a todos os dias. Mas tem um Deus. Existe um Deus que louvamos e que adoramos, que quando Ele vê que nós estamos aflitos, que quando Ele vê que nós estamos angustiados, Ele sempre vai usar alguém ou algo para nos aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí o Senhor, Ele levanta aquele homem para que aquele homem liberasse uma palavra, para que aquele povo continuasse confiando. E aí a gente se pergunta muitas das vezes, o que estamos fazendo aqui numa manhã de domingo? Hoje amanheceu um domingo tão lindo, um sol, mas tem domingos que são nublados, não vemos o sol, mas sabemos que todo dia ele sai. Mas tem dia que nós não vemos ele. E hoje, nesse domingo, nessa manhã, esse primeiro dia da semana, dia 1º de junho, já estamos no mês 6, irmãos. 6 meses já se foram. E de janeiro até esse mês que nós estamos iniciando, até o mês 5, quantas ameaças, quantos inimigos não se apresentaram na nossa vida, na nossa casa, no meio dos nossos. Quantos? Mas grandes coisas fez o Senhor. Até aqui Ele tem nos ajudado. E eu creio que Ele vai nos ajudar até o final do ano. Mas vinha uma grande multidão de adversários para tentar destruir, para tentar acabar, para tentar ceifar. Mas Deus, poderoso, fiel, misericordioso, mais uma vez, Ele contempla a oração, Ele vê o temor de Josafá, Ele vê que Josafá entende que era um momento de buscarmos ao Senhor. Irmãos, é por isso que a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Não é buscar o Senhor só quando a coisa acontece, ou quando está ruim, ou quando deu alguma coisa errada. E eu louvo e glorifico a Deus porque nós estamos na casa do Senhor. Os dias de culto, quando não dá para estarmos, nós não estamos, mas o nosso coração se faz presente. Porque hoje nós entendemos que a gente precisa buscar enquanto nós podemos achar. Nós invocamos enquanto Ele está perto. Até porque a gente sabe que dias maus vêm para todo mundo. Eu não posso vir buscar esse Senhor porque agora a minha situação está complicada, ou porque se apresentou um problema, ou porque se levantou uma adversidade, ou porque tem uma multidão de inimigos vindo tentando me destruir. Não, nós já entendemos que nós buscamos a Ele enquanto podemos achar, e é por isso que nós estamos aqui, nos preparando, nos fortalecendo, ouvindo a palavra, sendo libertos, sendo transformados, melhorando a cada dia, porque entendemos que dias maus um dia se apresentam. E aqui Josafá entende, ele podia receber essa notícia, querer se isolar,
Não, ele entendeu, eu preciso estar em comunhão com meus irmãos, eu preciso reunir todo o povo, eu preciso passar para o povo o que está acontecendo, eu preciso da ajuda deles. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E ele convoca todo aquele povo, e ele expõe a situação, e eles começam a orar, eles começam a jejuar, eles estão ali reunidos num só propósito. Porque eles sabiam quem eram os assírios, eles sabiam quem era aquele povo que estava vindo de encontro, eles não vinham para festejar, eles vinham para destruir. E foi a reunião desse povo, foi a convocação de Josué, foi aquele povo entendendo que ali estava um segurando na mão do outro. Ei, nós não estamos sozinhos, tem alguém segurando em nossas mãos. Tem alguém nos ajudando, tem alguém intercedendo por nós, tem alguém que ainda que você não saiba, lembra no momento de oração, quando o Senhor, muitas das vezes estamos em oração, o Senhor traz os rostinhos, o Senhor traz os nomes, para que possamos estar em oração. Josafá reúne, e aí no meio daquela adoração, mesmo com medo, mesmo inseguros, mesmo aflitos, mas eles estavam ali convocando ao Deus vivo, colocando aquela situação, aquela necessidade diante do Senhor. E o Senhor levanta aquele homem com autoridade. Levanta aquele homem para que aquele homem pudesse ser instrumento na mão dele, para que ele pudesse liberar uma palavra, para que aquele povo pudesse descansar no Senhor, para que aquele povo não pudesse ficar preocupado com a multidão que estava vindo, para que aquele povo pudesse descansar e confiar no livramento que Deus daria para aquele povo, como ele usou aquele homem para falar no meio daquela congregação. E é isso que o Senhor está falando para cada um de nós nessa manhã. Para que a gente se aquiete, para que a gente continue confiando. E o interessante é que ele vai dizer assim: e Jaaziel disse: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. O Senhor está falando nessa manhã: não temam, não se assustem. Assim diz o Senhor, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E o Senhor vai liberando uma palavra, porque o Senhor sabia qual era a necessidade daquele povo, qual era a situação que eles estavam vivenciando. E o interessante é que ele libera uma palavra para que todo o povo que estivesse ali ficasse atento, ouvisse, para depois dizer que o livramento quem tinha dado tinha sido o Senhor. O Senhor nos traz, porque muitas das vezes, às vezes até nós mesmos, nós somos sugestionados, porque dependendo da situação a qual estamos vivendo, a gente fica se perguntando: eu vou estar ali para quê? Eu vou levantar cedo num domingo para estar ali? O inimigo, ele vai sempre sugestionar que a gente está aqui perdendo tempo, irmãos. E nós não estamos perdendo tempo. Nós estamos aqui adorando um Deus que é vivo, que é poderoso. Nós estamos aqui porque nós temos necessidade de estarmos aqui. Nós temos necessidade de louvar, de adorar, independente das circunstâncias ou da situação. Nós não perdemos nada, nós só ganhamos quando nós aprendemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra. Nós não perdemos nada quando a gente está aqui entendendo que nós estamos aqui segurando um na mão do outro. Nós entendemos que nós estamos aqui adorando o único Deus que pode todas as coisas. Nós estamos aqui mesmo que muitas das vezes sentindo dores, muitas das vezes sendo sugestionado que essa situação não vai mudar, não vai acabar. Tantas multidões vêm de encontro à nossa vida para nos paralisar. Mas graças a Deus, quando nós conseguimos vencer essas vozes e continuamos na nossa trajetória e na nossa caminhada, porque foi no meio dessa multidão, dessa congregação,
que Deus levantou um homem para liberar uma palavra, e o Senhor fala nessa manhã, não temas, e eu não sei o que você possa estar temendo. Eu não sei que tipo de multidão, eu não sei quais são as adversidades, eu sei que no decorrer dos meses, que no decorrer do mês, que no decorrer desse ano, nós viveremos vários tipos de adversidades. Não tem como dizermos aqui que não temos problemas. Não tem como dizer que está tudo bem. Eu vou verbalizar que está tudo bem, mas eu sei o que eu estou vivendo. Eu sei o que eu estou passando, eu sei quais são as ameaças que têm se apresentado na minha vida, mas eu também sei que tem um Deus que tem preparado um lugar onde eu posso me reunir com meus irmãos para adorá-lo e colocar essa necessidade ou essa adversidade nas mãos dele, como eles fizeram ali. Eles estavam ali e eles sabiam o que estava por vir, o que iria acontecer. Mas eles se reuniram ali para buscar a esse Deus vivo, a esse Deus poderoso, a esse Deus soberano. É o que estamos fazendo aqui nessa manhã. Ouvindo de Deus, adorando esse Senhor, porque na hora do louvor a gente já sente que Deus se encontra nesse lugar. E Ele precisa estar aqui. Ele precisa ser louvado, ser adorado. Ali era um momento difícil, era uma ameaça externa. E quantas das vezes as ameaças são internas? Quantas das vezes são sugestionamentos que nós precisamos vencer e repreender e continuar confiando na palavra que Deus já liberou para cada um de nós? São multidões de vozes, são multidões de intimidações, são multidões de incertezas que nós vivemos, mas acima disso tudo tem um Deus que é fiel, que é poderoso, e está falando nessa manhã, não temas. Você sabe o que você está te preocupando, o que te aflige, o desespero, muitas das vezes a angústia, a tristeza, mas o Senhor está falando, não temam e não vos assustei. Ele está falando para a gente não temer e não nos assustar quando se apresentar fisicamente as ameaças como se apresentou aqui. Era algo externo, era algo visível, era algo que quando aquela multidão saiu para vir de encontro a Josafá, todo mundo iria ver. Não era algo interno. Mas quantas das vezes a nossa carne não está brigando com o nosso espírito? Quantas das vezes nós não vivemos esse conflito de carne e espírito e a gente precisa desejar todo o tempo que o espírito vença a carne? Que ele continue mortificando a nossa carne, mas quantas das vezes nós não vivenciamos essa multidão de guerra de carne e espírito, espírito e carne? Quantas das vezes a multidão não é na nossa mente as setas, os dardos, os sugestionamentos? Mas aí Josafá reúne aquele povo. Josafá chama aquele povo para estar em oração, para estar em adoração, para colocar diante de Deus aquela necessidade, aquela adversidade que tinha se apresentado. E ali naquele momento da adoração, naquele momento da oração, naquele momento do louvor, o Senhor, Ele sonda e ele vê a aflição daquele povo e ele usa esse homem para falar como está falando nessa manhã. Eu não sei quais são os inimigos da sua vida, da sua alma, do seu espírito, do seu corpo. Eu sei que nós vamos enfrentar vários, multidões muitas das vezes, mas o nosso Deus é maior. E Ele está falando nessa manhã, tu está vivendo essa adversidade, filha, não temas. Essa peleja não é sua. E quando Ele fala de peleja, Ele não está falando, não, filha, essa peleja, ela não é sua. Ele não está falando, cruza os braços, fique em casa. Não, essa peleja não é sua, mas domingo é dia de louvor e adoração. Sexta-feira é dia de culto de família. Quarta-feira de cura e de libertação. Cada um sabe da sua necessidade. Cada um vai querer estar de acordo com a sua necessidade. Mas eu também preciso entender, ainda que eu não esteja vivendo necessidades, eu vou ter que ter desejo de estar adorando a Ele.
Eu vou ter que ter desejo de estar louvando a Ele. Eu já não me permito mais só estar porque eu estou passando algum tipo de adversidade, não. Eu quero poder chegar um dia e falar, Senhor, hoje está tudo bem, está tudo fluindo, deu tudo certo. Eu vim aqui te agradecer, eu vim aqui te adorar, eu vim aqui adorar com meus irmãos. Isso é gratidão, irmãos. Porque aqui veio uma necessidade, veio uma adversidade. Eles se reuniram, eu fiquei pensando, será que a gente só vai se reunir quando os dias maus chegarem? Será que eu só vou entrar num propósito de jejum com esse Senhor? Porque eu entendo que o jejum é para mortificar minha carne, é para me relacionar mais com o meu Senhor, mas eu vou incluir algumas petições ali dentro. Mas será que eu só vou fazer isso quando os dias maus chegarem, quando a adversidade chegar? Ou eu vou de repente entender, não, eu vou fazer uma semana de jejum, mas de gratidão, de agradecimento pelo que Deus tem sido na minha vida, pelo que Deus é e pelo que Ele continuará sendo. Então eu entendo que a gente vai sendo trabalhado para que a gente entenda e compreenda, para que a gente não venha ou esteja ou queira estar, porque as coisas o caldo já entornou. Porque na maioria das vezes a gente vem quando o caldo já entornou. Mas graças a Deus nós temos entendido. Aí a gente chega aqui, o Senhor fala, essa peleja não é sua. Não tema não. Não se assuste não. Eles vão se apresentar muitas das vezes. Muitas das vezes eles vão nos intimidar. Mas eu estou falando para cada um de vocês, não se assuste, não se acovarde, não tenha medo, não retroceda, avance. Avance, porque tem hora que ele vai se apresentar, você vai ter que repreender. Foi falado aqui que vai ter hora que você que vai ter que profetizar. Amém. Você que vai ter que abrir os teus lábios para profetizar. A favor da sua vida, a favor da tua casa, a favor dos teus filhos, a favor do teu financeiro, a favor do teu espiritual. Vai ter momento que você vai ter que repreender. Aparta de mim, Satanás. Eu te repreendo no nome de Jesus. Porque tem hora que a gente precisa fazer isso. E a gente vai saber quais são os momentos certos a qual estamos vivendo. Porque na maioria das vezes a grande multidão de intimidação vai vir quando você está vivendo momentos bons na sua vida. Porque aí ele começa a sugestionar que nós não temos direito. Está repreendido em nome de Jesus. Temos direito sim. Porque Deus conquistou, tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso. Então tem bênção para a tua vida, para a tua casa. Tem momentos bons, como eu sempre falo. Mas tem um adversário, que é entrão, que ele não vai querer que você se alegre. Ele não vai querer que você esteja bem. Então você vai ter que repreender esses pensamentos que vai dar errado, que não vai dar certo, que você não tem direito. Você vai ter que repreender essas vozes contrárias. Porque Ele está falando... Não temam, não vos assusteis com essa grande multidão, porque a peleja não é sua, a peleja não é minha, e muitas das vezes o Senhor vai falar isso por quê? Porque o Senhor tem visto a nossa caminhada, o Senhor tem visto o nosso esforço, o Senhor tem visto o nosso comprometimento, e o Senhor sabe muitas das vezes que essa situação nós não temos capacidade de vencermos sozinhos. Tem umas que o Senhor até permite que a gente peleje junto, que a gente entre. Tem outras que Ele fala, fica de fora. Que Ele sabe que nós não temos estrutura, nós não temos capacidade, nós não temos entendimento. E aí Ele entra, porque Ele sabia o tipo de multidão que estava vindo para destruir aquele povo. Ele sabia que aquele exército de Josafá não daria conta. E o Senhor sabe o que nós vamos dar conta e o que nós não vamos dar conta. E quando Ele está falando, a peleja não é sua. Se Ele está falando para você não entrar, não entra. E quantas das vezes a gente entra em guerra, em luta, em peleja de pessoas que Deus não quer que a gente entre. Amém. Aí a gente sofre as retaliações no mundo espiritual. Porque a gente não entende. E muitas das vezes não é porque
Deus não quer que você entre, é porque Deus sabe que você ainda não está pronto para entrar nessa peleja. Deus sabe que a gente não está pronto para entrar nessa guerra. Deus sabe que a gente não está pronto para tomar, muitas das vezes, essas responsabilidades. Como é bom quando a gente entende, cada um fica na posição que Deus colocou, para a gente não sofrer retaliações no mundo espiritual, porque isso acontece. Porque na maioria das vezes é o Senhor quem vai pelejar. Ou então vai levantar pessoas que já estão capacitadas para pelejar. Porque muitas das vezes são lutas, são situações que ao invés da gente conseguir ajudar, a gente vai atrapalhar ou a gente vai ficar lá dentro da guerra também, dentro da luta também. Então nós precisamos entender. E ele traz uma palavra para esse povo. E aqui, no 17, ele fala assim: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmãos, em nome de Jesus, eu não sei, mas foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o interessante é que a gente vai vendo que quando a gente deixa Deus ser Deus, Ele vai ser Deus. Quando a gente deixa, coloca a palavra para que Ele dê a direção da palavra que tem que ser liberada, Deus, Ele opera. E Deus nessa manhã está falando de multidões de intimidações. Deus está falando de peleja. Quem é aqui que não tem uma peleja? Quem é aqui que não está passando por uma adversidade? Quem é aqui que não tem algo? Quem é aqui que não está na expectativa de algo? Quem é aqui que não está aguardando uma promessa? Todos nós. E se a gente conseguir, a gente vai separar. E a gente não vai deixar com que nada disso atrapalhe a nossa caminhada, atrapalhe o nosso comprometimento, atrapalhe o desejo de adorarmos e louvarmos a Ele, independente das circunstâncias. Porque de imediato, muitas das vezes, se apresentam adversidades. Porque Josafá estava lá no cantinho dele, no reinado dele, e de repente vem uma ameaça, que está vindo uma grande multidão. Mas aí ele entende que ele precisava reunir aquele povo, para que eles pudessem estar ali colocando. Irmão, nós estamos aqui adorando, louvando, mas colocando as nossas necessidades na mão do Todo-Poderoso. Muitas das vezes pedindo um socorro, pedindo um basta, pedindo um livramento, pedindo uma porta. E graças a Deus que nós temos um lugar para nos reunirmos, para entendermos que ali é aquilo que eu sempre falo, ia ser destruição para todo mundo. Aí eu lembro de Esther, né? Quando Esther está querendo recuar, que o tio dele falou, ó, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí? Se a gente pereceu, você vai perecer também, você também é judia. Então a gente não pode achar que vai pegar para um e não vai pegar para outro. Nós estamos aqui, um só povo, um só Deus, adorando e louvando. E eu sempre digo, a tua vitória tem que ser a minha vitória. A sua luta tem que ser a minha luta. Eu não me envolvendo, mas eu posso estar orando pela tua vida, para que Deus te sustente, para que Deus te fortaleça. Eu posso estar orando para que Deus te abençoe. Eu posso estar orando para que você viva as promessas de Deus. Então nós estamos aqui numa comunhão, vivendo cada um a sua particularidade, porque tem coisas que é pessoal que você está vivendo, que eu não preciso saber, mas que o Deus a qual servimos sabe. Porque tem coisa que é particular, que é íntimo, você não vai querer expor, e você está muito certo de não querer expor. E se você for expor, tem que ser para alguém que vai te ouvir e poder te ajudar. Se não for para isso, é melhor você confiar só no Deus vivo e poderoso e colocar essa particularidade no altar dele. Mas nós estamos aqui num só propósito. Eu não sei se a guerra ou se a multidão de inimigo é interno ou é externo. Ou é na sua mente essa multidão de sugestionamento. Eu sei que todos nós vivenciamos isso. E o Senhor está falando nessa manhã que essa peleja não é sua. E quando ele fala de peleja, porque aqui a gente vê que o povo ele começa a jejuar.
Eles começam a orar, eles se reúnem. E ali naquele momento, naquele propósito, Deus se levanta ali naquele lugar para liberar uma palavra de renovo, uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, uma palavra de reflexão, porque até então era o profeta que se levantou para falar. Mas será que a gente vai ouvir aquilo que está sendo liberado e a gente vai tomar para si, a gente vai guardar na tábua do nosso coração? Porque muitas das vezes nós ouvimos, nós nos alegramos, nós nos emocionamos, quando a gente sai daqui a gente esquece. Quando a gente sai daqui que a gente depara de novo com a multidão de inimigos, a gente esquece tudo que o Senhor liberou. Nós vamos sair daqui, vamos para nossa casa, alguns vão passear, eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei se quando você sair daqui, os pensamentos virão de novo. A multidão, o adversário, o inimigo, tentando roubar a sua manhã. Tudo que você recebeu, toda a adoração que você deu ao seu Senhor. Mas aí nós vamos estar atentos para que a gente possa o quê? Repreender. Se for bênçãos, a gente recebe. Se for luta, adversidade, a gente repreende no nome de Jesus. Não, eu levantei, eu acordei, eu fui para a casa do meu pai, eu já adorei, o Senhor já liberou uma palavra, e a palavra é para mim não temer e não me assustar. E eu guardo na tábua do meu coração para viver o domingo e o início do mês de junho. Porque nós estamos no primeiro dia do mês. E essa palavra eu creio que o Senhor já está liberando para a gente viver esse mês também, como já vivemos os outros meses. Porque a cada mês que a gente vem vivendo desde o final do ano, a gente tem vivido os meses dentro da palavra que tem sido liberada. E é por isso que nós temos suportado os dias maus e a adversidade. Porque tem sido liberada a palavra de reflexão, palavra a qual nós estamos guardando na tábua do nosso coração, que quando se apresentam as adversidades, o Senhor vai trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Então que nessa manhã não vos assustei, não temais, a peleja não é sua. Deus vai dar livramento. É interessante que esses inimigos, a Bíblia vai dizer que eles mesmos entraram em contradição com eles mesmos. Eles mesmos se destruíram. Irmão, em nome de Jesus, que eles se destruam. Quem não pode ser destruído somos nós. Nós, como servos de Deus, é que não podemos nos destruirmos uns aos outros, não. Mas o nosso adversário da nossa alma, os nossos inimigos, que eles se destruam. E foi o que aconteceu. Nós precisamos estar segurando um na mão do outro, dando força, dando motivação, animando. Você vai conseguir, vai dar certo. Deus vai dar vitória. Deus vai jogar esses adversários por terra. Deus vai fazer com que eles se confundam. É por isso que Davi, no Salmo 71, ele fala: Senhor, eu confio em Ti, não seja eu confundido. Que você não se confunda. Que você não seja confundido. Que Deus continue nos guardando como Ele tem nos guardado, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Porque nós confiamos nesse Senhor. E que nessa manhã você saia daqui não temendo, não se assustando com aquilo que tem se apresentado ou com aquilo que você tem ouvido. A peleja não é sua, mas o Senhor nos dará livramento. É Ele que vai pelejar. Porque Ele sabe que essa você não vai suportar sozinho. Essa não é para você. Aí a gente entende o amor e a misericórdia de Deus pela nossa vida. Porque Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece as nossas limitações. Deus sabe aquilo que... Por isso que Ele diz que Ele não dá prova a qual não possamos suportar. Porque o que Ele vai dar para mim, de repente Ele não vai dar para você, porque Ele sabe que você não vai suportar. E graças a Deus que Ele é tão soberano, poderoso, tão organizado, que Ele conhece cada um de nós, Ele sabe aquilo que eu vou suportar e aquilo que eu não vou suportar. E é isso que Ele está falando nessa manhã, essa peleja, não sei qual é a peleja, não sei quais são as multidões de inimigos que têm se apresentado, te intimidado, mas o Senhor está falando nessa manhã: ei, filhos, essa peleja não é você que vai pelejar, sou eu que vou dar o livramento.
E que nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Ó, eu tô acabando no horário porque eu me prometi que eu vou terminar no horário. E eu não posso ultrapassar o horário. Então eu tenho que ter prudência também, porque senão me puxam a orelha. Mas eu acredito que o Espírito Santo falou ao nosso coração. Deus está aqui, irmãos. E se tem uma coisa que alegra o meu coração é saber que nós estamos num lugar onde tem um Deus. Que eu não sei que tipo de multidões vieram ou mandaram já o recado que eles estão vindo. De repente eles nem vão chegar. Mas se chegar, se acampar ao nosso derredor, vai ser para ver o livramento que Deus vai nos dar. Deus pode intervir e fazer com que não cheguem. Tantas situações, às vezes, que a gente precisa orar. Eu oro logo, Senhor, se for da tua vontade, vai chegar. Se não for, não vai. Muitas das vezes é um recado que vem que você já tem que fazer como Josafá fez, já começar a orar. Senhor, se for da tua vontade, se eu tiver que passar por essa situação, eu vou passar contigo. Mas se for trama do diabo, desfaz essa trama. Irmãos, a oração move o coração de Deus. A gente vê que nesse momento foi a oração, foi a adoração, foi aquele povo estarem ali unidos. Foi aquele povo estarem ali naquela congregação adorando ao Senhor, buscando socorro nele. Eles entenderam que a multidão daquele exército que vinha, se eles não buscassem socorro no Senhor, eles seriam destruídos. Mas o fato deles entenderem, não tem um Deus que não perdeu o controle, e eu vou clamar a Ele, eu vou colocar essa situação aos pés dEle. E é isso que o Senhor nos ensina nessa manhã. Eu não sei quais foram as ameaças, quais têm sido as intimidações, as multidões de adversidade, mas esse povo entendeu, Josafá entendeu que precisava reunir para que todos eles estivessem, até porque ia ser destruição para todo mundo. E aquele povo entendeu que eles precisavam estar ali reunidos como nós estamos aqui. Creia. Continue confiando, continue tendo certeza que Deus não nos abandonou, não largou a nossa mão. Ele está com as mãos dele poderosas, segurando nas nossas mãos, ele está nos sustentando. E ele está falando nessa manhã, não temas, não se assuste, não se distraia, não abra mão. Continue firme, confiando nesse Senhor, porque Ele é poderoso para enviar o livramento. Ele é poderoso para dar o escape. Ele é poderoso para nos surpreender. Ele é poderoso para cumprir a promessa que Ele te fez. E Ele não permitiu que esse povo fosse destruído. Que no nome de Jesus, que daqui a 6 meses nós possamos estar aqui glorificando a Deus. Eu ainda creio que ainda tem muita coisa para vivenciarmos. E é essa palavra que tem te colocado de pé. É essa palavra que tem te fortalecido. É essa palavra que tem sido renovo. É essa palavra que tem sido fortalecimento para cada um de nós. E que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Aleluia. Aleluia.